Assinale verdadeiro ou falso para as informações aqui. Então, um contrato está integralmente não desempenhado quando a entidade vendedora ainda não transferiu nenhum dos bens ou serviços prometidos ao cliente e quando a entidade compradora ainda não recebeu e não possui nenhum direito a receber qualquer contrapartida em troca dos bens prometidos. Portanto, não existindo qualquer desempenho das partes, entrega de produtos ou serviço de pagamento da contrapartida. E tampouco penalidades ou indenizações do cancelamento por qualquer uma das partes, o contrato não existe para fins de FRS 15 e nenhum dos seus requerimentos deve ser aplicado. Tá? Então, quando eu tenho essa situação aqui ainda, em que ninguém fez nada, né, o contrato de fato não existe. Então, essa é uma resposta verdadeira. Tá? Então, se a entidade vendedora não transferiu nada e o cliente, que é a parte compradora, não recebeu e não possui nenhum direito de receber, né, então o contrato não existe para fins de FRS. Tá certo? Então, essa é a primeira questão aqui. B. Então, a norma define que uma entidade deve combinar 2 ou mais contratos que tenham sido firmados ao mesmo tempo ou em datas próximas com o mesmo cliente ou suas partes relacionadas e que atendam ao mesmo ou mais critério. Os contratos são negociados como um pacote e possuem um único objetivo comercial. A contrapartida a ser paga em um contrato depende do preço ou desempenho do outro contrato, ou os produtos e serviços prometidos nos contratos são, na verdade, uma única obrigação de desempenho. Então, o que acontece? A norma está preocupada lá, ela tem aqueles 5 passos, e aí lá na hora de determinar o preço de alocação, se você não combiná-los, vamos supor que o cliente fez só um pagamento, e você tem 3 obrigações de desempenho. Se você não combinar os 3 no contrato, você vai poder dizer que esse dinheiro é só para esse, tá? Quando na verdade eu tenho que alocar para os 3. Então por isso que a norma é preocupada em agrupar ou desagrupar os contratos. Bom, muito bem. Então qual que é esse negócio aqui, por exemplo, do pacote? Então quando você vai lá na operadora de celular e fala, eu quero comprar, eu quero ter o seu serviço aí. Aí a pessoa, você não quer aproveitar, levar um celular na promoção com desconto aqui, ou seja, você vai pagar lá uma coisa, ela te oferece, você vai pagar R$100 por mês durante um ano. Né? E você vai ter o celular e esse pacote. Muito bem. A hora que eu somo os dois, eu estou comprando 2 obrigações de desempenho da empresa. Uma é ela me entregar o celular e outra é me disponibilizar serviço. Então, isso é muito importante. Você tem que pegar as 2 coisas para dizer que é uma coisa só. Você está pagando por um valor só 2 coisas. Tá? E a empresa, principalmente em coisas assim, em que são desagregadas e as obrigações de desempenho são distintas, elas, de alguma maneira, precisam ser segregadas. Então, o celular, quando a empresa finaliza a obrigação de desempenho, quando ela te entrega o celular, ela entregou o celular, ela vai registrar a receita daquele celular. E para a telefonia, ela vai reconhecer ao longo do tempo. Então, o celular, momento específico do tempo, o serviço de telefonia ao longo do tempo. Mas aí a gente vai ter que pegar o valor que o cliente paga e segregar isso em 2 coisas e ver como é que isso vai ser pago, tá certo? Você vai pegar o que o cliente pagou, vai reconhecer lá, ele me deve R$100. Então tá bom. Vou lá, tiro R$100 e coloco lá um pedacinho para a receita do serviço. E outro pedaço grande eu coloco para a receita do celular, tá certo? Então essa é a ideia. Outra coisa que vocês devem comprar sempre, quando você vai em lanchonete, alguma coisa, você compra lá as promoções. Então, o McDonald's, o Bob's, o Burger King, o Subway, todo mundo faz esse negócio de 2 ou 3 coisas. Ela te oferece um trio com três itens, em geral. Então, te oferece um lanche, uma bebida e uma outra guarnição. Uma batata, uma salada, enfim, um sorvete, sei lá o que eles oferecem. Mas eles te cobram um preço só. A empresa tem que pegar e dividir para cada um desses o quanto ela teve de receita. Então, quando vocês forem nesses estabelecimentos, reparem na nota fiscal. Eles dividem lá o quanto é para cada um, tá certo? Essa é uma coisa interessante de você começar a ver, tá certo?
Então, sim. Então, o item B aqui está correto. Então, a norma define que ela tem que combinar dois ou mais contratos quando elas são vendidas como um pacote ou quando um depende do... A obrigação de desempenho de um depende do outro, certo? Então, são coisas que a norma olha e fala assim, opa, você está entregando mais de uma coisa, mas, na verdade, você está vendendo por um único preço só, num único contrato. Tá? E aí, depois, você vai ter que dividir as receitas desse contrato. Uma transação de venda de aparelho de telefone, conjunto com uma prestação de serviço de telefonia continuado, além de serviços adicionais de música e streaming, deve ter as obrigações de desempenho identificadas e reconhecidas separadamente. A cada obrigação satisfeita, uma receita será reconhecida, pois a norma estabelece que, no nascimento do contrato, a entidade deve avaliar as promessas de entrega de produtos ou serviços, configuram-se em compromisso de transferir ao cliente um bem ou serviço, ou um pacote de bem ou serviço que é distinto. Cada bem ou serviço distinto prometido no bojo de um contrato com o cliente terá ele alocado uma parte do preço total do contrato e também terá seu padrão de reconhecimento de receita conforme as obrigações de entrega. Então, essa aqui também é verdadeira e ela vai no sentido do que eu falei no anterior. Então, hoje está muito claro, né? Está muito comum, na verdade, que as empresas... esses dias eu fui trocar meu pacote na TIM, aí o meu estava um pouco defasado, eu vi umas promoções que me ofereciam o dobro de internet, por exemplo, pelo mesmo valor que eu já pagava. Eu fui lá, troquei, aí a moça estava me explicando. Não, você tem agora uma biblioteca dos jornais e revistas digital, você tem um serviço de streaming de música de não sei quem. Então, assim, eles me estão oferecendo 3 ou 4 serviços juntos, né? Então, telefonia, mensagem, internet, streaming de música e leitura de revista e jornais. Então, eles estão me oferecendo 5 coisas. No valor que eu pago para eles lá de R$ 49,90 por mês, eles vão ter que distribuir essa coisa pelos 5. Tá? Isso eles vão ter que dar um jeito de fazer. Então, é isso que o item C aqui quer dizer. Que eu tenho diversas obrigações a serem satisfeitas, que são oferecer as 5 coisas, e para cada uma delas eu tenho que alocar um pedaço do R$ 49,90 que o cliente paga. Tá? Ao item D, mesmo que uma transação de serviço com o cliente tenha sido concluído, mesmo que exista incerteza referente ao recebimento da contraprestação, a empresa deve registrar a transação como receita. Não, esse é falso. A norma diz que se você tem incerteza sobre o recebimento, você não deve reconhecer, tá? A receita. Bom, professor, e se for um produto que eu entreguei para o cliente? Beleza, você baixa isso lá, mas sem nenhuma receita em contrapartida, tá? Então, é isso que ela está querendo dizer. Nenhuma receita deve ser reconhecida. Senhor, mas será que o meu sistema ele reconhece automático quando emite a nota fiscal? Beleza. Quando você vai divulgar isso, você expurga isso lá da receita. Tá? Não tem problema o controle da sua empresa emitir, por exemplo, a cada nota fiscal. Mas na hora de divulgar, você deve se atentar a isso. Tá? Em relação à necessidade de ajuste ao valor presente, julgue as seguintes informações. Uma empresa que vende um bem qualquer por R$ 100 à vista e 110 para pagamento em um ano. Se a empresa vendesse uma unidade à vista e outra unidade a prazo, sem tratar a questão do dinheiro no tempo, terminaria por reconhecer 2 vendas rigorosamente iguais em termos operacionais por montantes diferentes. A diferença entre as duas é de natureza financeira. Essa aqui também está correta, ou seja, se eu vendo normalmente R$ 100 à vista e 110 a prazo, a hora que eu vou reconhecer essa de 110 a prazo, eu reconheço ela por R$ 100 à vista. Eu reconheço os R$ 100, coloco os 110 em clientes e coloco 10 lá de ajustes a apropriar, juros a apropriar, que depois, conforme vai passando o tempo, eu vou apropriando os R$ 10. Tá? Eu coloquei uma série de exercícios para vocês sobre essa questão de coeficiente de financiamento. Tá? Ele já tem lá as respostas, já tinha falado da aula passada. Olhem lá, tentem fazer, porque isso é importante, que é o ajuste ao valor presente. Nós não temos como fugir deste negócio. Tá? Então, a 1 aqui é verdadeira. 2, nem sempre que houver um prazo superior a 1 ano entre a transferência do bem ao cliente e o pagamento, haverá um componente financeiro significativo, que irá requerer o ajuste ao valor presente.
Por exemplo, não há um componente financeiro significativo e não haverá ajuste quando o cliente paga antecipadamente, mas o prazo da transferência do bem ou serviço corresponde ao pagamento antecipado e tiver a discrição do cliente. Então, por exemplo, um cliente me faz o pagamento hoje. É muito comum no setor atacadista, por exemplo, né, quando vende para o varejo, fala, ou as indústrias vendendo para o varejo, eu tenho meu produto aqui e mês que vem a tabela vai ser reajustada. Tá? Você não quer comprar mais agora? Então pensa lá, sei lá, alguém vendendo para um supermercado. Alguma indústria vendendo no supermercado. Ela vende chocolate lá para o supermercado. Você não quer comprar? O mês que vem vai aumentar a tabela e eu posso te oferecer agora com o preço de hoje e tal. Bom, beleza. O supermercado compra uma quantidade adicional lá, só que a hora que ele vê lá no estoque dele, ele está abarrotado, ele não consegue mais pôr no estoque, liga para a indústria e fala, não me entrega, eu não consigo receber. Tá? Quando isso acontece, a norma diz que não é para fazer esse ajuste. Tá? Mas é só quando o cliente disser que não quer receber, ou seja, a discricionalidade, ou seja, quem vai decidir se vai entregar ou não é o cliente. Tá? É diferente, por exemplo, do fornecedor, a indústria, fala assim, compra os meus chocolates aqui hoje e eu vou te entregar eles daqui 2 meses. Aí tem um componente de financiamento, tá? Porque você está financiando, o cliente está financiando o fornecedor. O que é diferente do exemplo que eu dei, que o cliente disse, não quero receber porque eu não posso receber, eu estou lotado aqui, não consigo receber, tá certo? Então, essa é uma exceção que tem a norma aí. Aí o 3, tampouco se deve proceder ao ajuste quando parcela significativa da contrapartida pelo cliente é variável e o montante ou prazo variam com base na ocorrência ou não ocorrência de evento futuro incerto que não está substancialmente sob o controle do cliente ou da entidade vendedora. Essa também é verdade. Isso pode acontecer se eles têm algum contrato, por exemplo, de... como é que chama isso? Não é comodato, de agenciamento, né? Então, vende, eu tô aqui o meu produto, vende aí para mim, né? E aí, se vender, você me paga, né? Então, já que vai me pagar lá no futuro, isso não quer dizer que também o que a gente combinou hoje, eu mandei as mercadorias para você em 30 dias, você vendeu a primeira em 90 dias, isso não quer dizer que você pagou em 90, se refere ao... Eu faço ajuste ao valor presente lá da data que nós negociamos que iam fazer isso, né? Não tenho que fazer isso também. Tá? Então, esse é um outro ponto aqui da norma que também é verdadeiro. Indo para o 3. Né? Então, aqui, em relação às transações a seguir, julgue se o reconhecimento deveria ser realizado em um ponto do tempo. Então, tem alguns aqui que são claramente ao longo do tempo, tem uns que são claramente um ponto específico do tempo, e obviamente, tem algumas coisas que estão abertas aqui para a gente discutir. Imóvel construído no terreno do cliente. O imóvel construído no terreno do cliente, ele vai estar lá no... 34, hein? Agora esqueci o número da... É o item 35 da norma. Né? Então, o item 35 da norma vai dizer que a entidade transfere o controle do bem ou serviço ao longo do tempo e, portanto, satisfaz a obrigação de performance e reconhece as receitas ao longo do tempo se um dos critérios for atendido. O A, o cliente recebe e consome simultaneamente os benefícios gerados pelo desempenho por parte da entidade à medida que a entidade efetiva o desempenho. Então, o 35A, ele é um serviço comum. Então, eu contrato um serviço de jardinagem por 1 ano e pago mensalmente esse serviço de jardinagem. Um serviço, que a gente falou mesmo de telefonia ou qualquer outro. Eu só devo assim que ele faz para mim. Por mais que o meu contrato seja de 1 ano, eu só vou dever a partir do momento que ele cumpriu a obrigação de desempenho. A obrigação de desempenho, no caso da jardinagem, lá, fazer a poda e limpeza do jardim, e no caso da telefonia, a entrega, a disponibilização de serviço. Tá? Aí no B, ele fala o seguinte, o desempenho por parte da entidade cria ou melhora o ativo, por exemplo, produtos em elaboração, que o cliente controla à medida que o ativo é criado ou melhorado. Então, esse é o caso, o A. Né? Então, o cliente tem um terreno, e aí eu sou uma construtora e vou lá, estou construindo imóvel para ele. Conforme eu vou construindo, aquilo já é do cliente, porque está lá no terreno dele. Se amanhã essa construtora for embora, tudo que está lá construído é do cliente. Tá?
Então, por isso, essa pode ser ao longo do tempo, tá certo? Então, façam xizinho aqui no ao longo do tempo. Aí depois, nós temos aí a prestação de serviço continuado de consultoria contábil. Veja, ela cabe aqui no 35A. Por que o serviço continuado de consultoria contábil é no 35A? Porque se em algum momento, eu fiz um contrato de 1 ano, em algum momento a consultoria contábil parar de fazer, o cliente não é obrigado a pagar. E ele só vai ser obrigado a pagar se eu continuar prestando serviço. Então, ele aqui ao longo do tempo também, na hipótese 35A, que é aquela dos serviços tradicionais. Certo? C, construção de equipamento específico customizado para o cliente utilizado em sua planta industrial. Esse aqui pode ser ao longo do tempo, desde que tenha mais um critério aqui. Estava falando, né? E aqui o item C fala: o desempenho por parte da entidade não cria um uso alternativo para a entidade, ou seja, para quem está vendendo, e a entidade possui direito executável ao pagamento pelo desempenho concluído até a data presente. Então, se essa construção de equipamento específico aqui, que é customizado, ou seja, não tem uso alternativo para mim, que estou construindo, mas só tem serventia para aquele cliente, e eu tiver um direito executável, ou seja, eu tenho um contrato dizendo que aquele cliente vai me pagar. Se ele quiser interromper, por exemplo, a construção daquele ativo, ele vai me pagar até onde eu fiz, mais uma margem de 20%, sei lá, custo mais uma margem, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu tiver esse contrato, eu sim posso reconhecer ao longo do tempo. Tá? Agora, se eu não tenho contrato, por mais que seja customizado para ele, vai ser num ponto específico do tempo. E quando vai ser esse ponto específico do tempo? Quando eu entregar todo o equipamento para o cliente. Tá? Então, o C aqui, se não tiver essa cláusula de direito executável, é ponto específico. Se eu considerar que tem a cláusula de direito executável, é ao longo do tempo. Tá certo? Então, façam essa anotação aí para vocês. D. Fabricação de um portão eletrônico para o cliente. Veja, ele pode ter o mesmo sentido do C. Estou fabricando um portão eletrônico para o cliente. Mas você vê que um portão eletrônico nunca mais vai conseguir ser vendido pela entidade que constrói? Ela consegue fazer, ela consegue construir, ela consegue vender para outro cliente esse portão, tá certo? Então, mesmo que aqui essa fabricação de um portão eletrônico para o cliente, ela tivesse aquela cláusula ali do 35, né? Do 35C aqui, esse enforcement, esse direito executável, ela ainda não tem um ativo que não tem uso alternativo. Ela tem uso alternativo prestativo. Tá? Então, essa aqui, de qualquer maneira, sempre será num ponto específico do tempo. Então, a fabricação de um portão eletrônico do tempo, ele vai ser reconhecido em um ponto específico. Tá? Porque eu não tenho um ativo que não tem uso alternativo. Sim, ele tem, porque ele pode ser vendido para outro cliente que queira um portão também nessas medidas. Tá certo? Ou com pequenos ajustes, cortando algumas partes, ele consegue. Tá? Então, ele tem, de alguma maneira, os alternativos. Ele não vai ter que jogar fora esse negócio. O E, venda de um equipamento para o cliente. Ele vai ser um ponto específico do tempo. Ele não tem nada de anormal. Venda de equipamento, qualquer um, eu fabriquei e entreguei, vai ser um ponto específico. Em geral, esse ponto é específico na entrega. Tá? Item F, comercialização de apartamento padrão, cujo contrato prevê que o cliente efetuará pagamentos conforme o andamento da obra. Veja, não é porque o cliente se comprometeu a fazer os pagamentos que ele tem um direito executável. Tá? E a segunda coisa, um apartamento padrão, eu tenho uso alternativo. Outras pessoas podem comprar esse apartamento. Tá? Então, esse item F aqui, ele não se encaixa lá no 35C. Tá? Ele também não se encaixa no 35B. Por quê? Porque esse apartamento não está sendo feito num terreno do cliente, por exemplo. Tá? E com certeza não é um serviço comum que é do 35A. Então, essa comercialização de apartamento padrão é um ponto específico do tempo. Tá certo? Contudo, entretanto, a CVM, no Brasil, autorizou as empresas de... Ela autorizou, então, no Brasil, que as incorporadoras, que na verdade deveriam ser duas coisas separadas, né? A incorporadora, ela compra o terreno, faz a arquitetura e vende.
E aí ela contrata uma construtora para executar a obra. Aqui no Brasil, as incorporadoras também são construtoras, então elas ficam com tudo misturado. E aí aqui no Brasil se tinha a política, né, era uma coisa disseminada no mercado, de reconhecer ao longo do tempo. Então, mesmo com a norma internacional dizendo expressamente isso, a CVM autorizou as empresas de capital aberto brasileiras a reconhecerem receita ao longo do tempo, mesmo isso contrariando o 35C da norma. Tá certo? Então, no Brasil, vocês ainda vão ver as incorporadoras fazendo construções e reconhecendo ao longo do tempo, apesar da norma dizer o contrário. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês aqui que a comercialização do apartamento padrão é um ponto específico e que a CVM, por meio de não sei, não lembro o nome do documento que eles produziram, mas disseram que pode reconhecer ao longo do tempo, certo? Então, esse é um outro ponto. E por fim aqui, o G, venda de licença para o cliente baixar o conteúdo de um livro didático pela internet com tempo de uso indeterminado pelo cliente. A norma fala lá, em algum ponto da norma, lá para o final, sobre essa questão de disponibilização. Então, se a sua obrigação de desempenho é disponibilizar, é só uma vez, eu disponibilizei, está lá o acesso, eu reconheço num ponto específico do tempo, certo? Porque aí o cliente pode entrar quantas vezes que ele quiser ou não entrar. Eu fiz a minha parte, disponibilizei, né? Ele está ciente que disponibilizei e reconhece a receita no momento que eu disponibilizei. Tá? Porque isso não é um serviço ao longo do tempo. Isso é, por exemplo, do Zoom. O Zoom, eu fiz um contrato com o Zoom de que ele vai me disponibilizar reuniões ao longo de 12 meses. Mas veja, toda vez eu crio reuniões. Toda vez eu faço novas reuniões, com públicos diferentes, com pessoas diferentes, não só para as aulas aqui, mas para outras aulas. Então, isso já é diferente. Então, isso vai ser ao longo do tempo. Conforme os vezes vão passando, ele vai me cobrando e só vai me cobrar se ele me disponibilizar que eu possa criar novas reuniões. Agora, o livro didático é um produto disponibilizado apenas uma vez. Portanto, em um ponto específico. Então, aqui a A4 fala o seguinte: para as seguintes transações a seguir, assinale as que se enquadram no reconhecimento de receitas de acordo com o FRS 15. Então, as que se enquadram aqui é o seguinte: uma loja permite ao cliente a troca de produtos. Nesse cenário, um cliente exerce esse direito e troca o produto adquirido por outro similar dentro do prazo exigido pela empresa. Tá? Essa aqui que se enquadra. E a outra aqui, recebimento de doação não se enquadra. Troca de produtos similares entre empresas também não se enquadra, né? Que é aquele negócio, eu sou uma empresa do Sul e vendi laranjas no Nordeste. E você tem uma empresa no Nordeste que também vende laranjas. E você vendeu aqui no Sul. Eu falo, entrega para mim essas laranjas aí no Nordeste, que para mim vai ficar muito caro. Depois eu te dou laranja aqui, quando o seu caminhão passar aqui, eu te dou laranja. Eu estou trocando produtos similares e não estou tendo venda entre essas duas empresas. Eu estou tendo venda com um terceiro. Então, isso não está dentro do FRS 15. Essa troca de produtos do item B está. Recebimento de doação também não está. Depende se é do governo, tem o CPC específico, se é... Enfim, se é o sócio que está colocando, tem que fazer uma assembleia e colocar o bem para dentro. Então, doação também não está dentro do FRS 15. O D, recebimento de ativo não monetário em liquidação de uma obrigação decorrente de serviço prestado. Então, eu prestei um serviço de consultoria, por exemplo, em vez da pessoa me pagar em dinheiro, ela me pagou com a caminhonete, sei lá, me deu um carro. Né? Então, eu recebi um ativo não monetário para liquidar uma obrigação. Ok, isso também pode e está dentro do FRS 15, do CPC 47. E, por fim, arrendamento mercantil não está, tem uma norma própria, FRS 16, CPC 06R2. Tá certo? Então, B e D estão dentro da norma CPC 47, A, C e E não estão.